E aí, molecada, belezeira? Bom, vamos lá. Se você tem acompanhado Ciência com o Zulu, você viu que os nossos primeiros 2 vídeos nós falávamos sobre a matéria. E aí você entendeu que a matéria é aquela coisa bacana que a gente pode pegar, enfim, medir massa e volume e tudo mais. Bom, não vou falar disso de novo. Mas a gente precisa entender que a matéria pode sofrer transformações. E essas transformações nós vamos chamar de fenômenos. Fenômenos de transformação da matéria. Lindos, esses fenômenos são importantes porque, de posse desse fenômeno, a gente sabe se estarão surgindo novas substâncias ou não. Quando não surgir novas substâncias, a gente está tratando de fenômenos físicos. Surgiram novas substâncias, a gente pode, de repente, estar falando de fenômenos químicos ou fenômenos nucleares. Mas, afinal de contas, quais são os fenômenos? Quais são? Os fenômenos que nós vamos estudar são 3. Fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos nucleares. E esses fenômenos, eu sei, nesse momento você tá falando assim, ai Zulu, meu professor falou de fenômenos biológicos. Relaxa, baby, aqui a gente não vai falar dos fenômenos biológicos ainda. De repente vai vir um tio Batata aí pra trocar uma ideia com a gente sobre esses fenômenos biológicos. Rolou um convite, hein, Batata? Lindos, e aí nessa brincadeira dos fenômenos físicos, químicos e nucleares, é importante você saber o que é um fenômeno físico. Eu sei que você vai lembrar da aula agora, quando o seu professor fala assim para você. Ele fala assim para você. Fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da natureza íntima da matéria e existe a conservação do número de átomos. Como assim, Zulu? Conservação do número de átomos? Lindos, é importante você entender que quando eu falo da conservação do número de átomos, isso aí a gente vai levar lá para as leis ponderais, leis de Lavoisier e Proust, conservação das massas e tal. Mas vamos entender melhor o que são esses fenômenos. Fenômeno físico, eu não tenho surgimento de novas substâncias. E ponto. Eu tenho apenas a transição de fases ou alguma outra coisa. Por exemplo, rasguei o papel, quebrei um copo de vidro. Lindos, isso tudo a gente está só brincando com o aspecto físico, não estão surgindo novas substâncias. Portanto, aí faz-se a definição. Fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da natureza íntima da matéria e existe a conservação do número de átomos. Daqui a pouquinho eu vou explicar cada uma das etapas de transição de fase dos fenômenos físicos. Mas vamos lá. O Zulu falou que são 3 os fenômenos: físicos, químicos e nucleares. Fenômeno físico, você entendeu. Fenômenos químicos. Fenômenos químicos são aqueles em que existe alteração da natureza íntima da matéria. Portanto, você entenda que surgirão novas substâncias. Te dou um exemplo. Mano, fala a verdade, que cheiro de carne você prefere? Aquela que tá na churrasqueira ou aquela que tá crua no açougue? Óbvio que você prefere a da churrasqueira. Por quê? Quando eu estou fazendo um processo de assamento dessa carne, ó que legal, neologismo, assamento da carne. Quando eu estou fazendo o assamento da carne, eu tenho ali a produção de novas substâncias que vão acontecer por conta do calor da churrasqueira, que está interagindo com as substâncias que estão presentes na carne, promovendo assim transformações. E aquele cheiro gostoso é um indicativo de que novas substâncias estão surgindo. Ou seja, ali eu tenho uma transformação química acontecendo. A carne vai mudando de cor, enfim, uma série de coisas bacanas vão acontecendo e tudo isso você consegue evidenciar. Portanto, quando eu estou assando uma carne, cozinhando um arroz, cozinhando um ovo, seja lá o que você estiver fazendo, que brincou na cozinha, você empregou o uso do fogo ali para fornecer energia, cara, não tem nem que pestanejar, você está promovendo uma transformação química da matéria. Zulu, mas e o lance da conservação do número de átomos? Lindos, calma, daqui a pouco a gente chega lá. Mas agora eu preciso que você entenda que, numa transformação química, novas substâncias surgirão e, de acordo com a lei de Lavoisier, que o seu professor já deve ter te falado, existirá a conservação das massas. Isso já é um prelúdio do átomo de Dalton, que a gente vai falar lá na frente. Bom, muito bem. Fenômenos físicos, não há alteração da natureza íntima da matéria.
e a conservação do número de átomos. Fenômenos químicos são aqueles em que há alteração da natureza íntima da matéria, ou seja, novas substâncias surgirão, entretanto, continuaremos tendo a conservação do número de átomos. Quando a gente fala dos fenômenos nucleares, meu, esse é muito louco! Nos fenômenos nucleares, eu posso ter o surgimento de novos átomos, ou seja, não há garantia de que haverá conservação do número de átomos. Para você ter uma ideia, quando a gente fala do Sol, olha que legal. Já falei em vídeos anteriores, assista lá caso você queira ver, que o Sol é um grande reator de fusão de hidrogênio. Eu tenho dois átomos de hidrogênio que, ao se fundirem, geram um átomo de hélio. Oh my goodness, Zulu! Virou hélio? É, virou hélio. E esse hélio é um novo elemento químico. E, portanto, quando eu tenho um fenômeno nuclear, a gente pode ter aí o surgimento de novos átomos na brincadeira. Lindos, se pode surgir novos átomos, te pergunto, e a natureza íntima, será que vai ser alterada? Hã? Mas é claro, e aí a gente fecha os três tipos de fenômenos. Lindos, brincadeirinhas à parte, eu espero que você tenha entendido que o importante desse momento são: nós aqui na Química, nós estudaremos três fenômenos, fenômenos físicos, químicos e nucleares. Em cada um dos momentos a gente vai falar em especial de cada um deles. Próximo take, nós vamos falar de uns fenômenos físicos muito importantes. São as transições de fase. Beijo pra você, espero que você tenha curtido. Meu, dá aquele like aí agora, vai. Não, assim não é like, assim não é like. Like é assim. Thank you, sir. Bye. Opa, foi 3 dedos. Bye. Dá uma pulaninha pra curtir. Quase que eu falo besteira e eu sei que tá gravando. Vai virar making off. Falou besteira, vai pro making off. Porque ele estuda ciência. Ai, que gracinha. Oh my goodness, Zulu!